Olá pessoal do canal do Guia da Monografia, aqui é o Douglas Tibel e hoje esse vídeo é especial porque eu fiz esse vídeo especialmente para as pessoas que estão mandando e-mail, comentando o meu canal, pedindo para eu fazer um vídeo como escolher um assunto. Parece que essa é a dúvida mais comum do pessoal, como começar a escolher um assunto para falar. Então eu fiz um mapa mental para ajudar a gente nesse processo. É muito difícil fazer como eu vinha fazendo antes nos outros vídeos, montar um método, mas essa forma que eu fiz aqui vai ajudar muita gente, ok? Para começar, principalmente porque vem muita coisa por aí, eu espero que você assista esse vídeo todinho até o fim. Então tem gente aí que fica pulando os vídeos e eu falo, ó, assista o vídeo completo. Antes de mais nada, você já conhece meu canal, deixa um like, compartilha para ajudar o canal a ser encontrado na internet. Isso ajuda muito. Então vamos lá? Primeira coisa que eu vou falar hoje é sobre a divisão do TCC. Eu vou falar isso para você poder entender aonde eu quero chegar. Então a divisão do TCC, muitas pessoas não entendem como funciona. Vou explicar. O TCC ele é formado de duas divisórias. Um é o referencial teórico e a outra é uma pesquisa. Vamos para o referencial teórico. O referencial teórico é a teoria por trás de sua pesquisa. Não se trata de detalhes de sua pesquisa, mas da base teórica de temas que serão apresentados em sua pesquisa. Então aqui, nessa base pesquisa, tudo que você for apresentar de resultado aqui deve ter sido tratado a teoria no referencial teórico, ok? Então, exemplo. Se você for falar sobre preconceito em relação ao ensino à distância, duas coisas você precisa explicar antes. Uma, o que é o EAD e outra, o que é preconceito. Se você, na sua pesquisa, vai fazer uma análise para verificar o preconceito em relação ao ensino à distância, então você vai ter que falar sobre a teoria de educação à distância e do preconceito. O que é falar sobre a teoria? É você conceituar, falar alguns pontos que são cruciais para a sua pesquisa em relação àquilo que você está falando, para o leitor se situar. O pesquisador deve ir explicando desde o tema central até chegar no conceito. Exemplo, não posso falar de educação à distância sem antes falar de educação. Isso porque EAD está dentro de educação. Então você, como educação à distância está dentro de educação, você primeiro vai ter que falar de educação para depois chegar em educação à distância. Isso funciona com outros tipos de assunto. Por exemplo, avaliação de desempenho, você teria que falar sobre avaliação, sobre desempenho e também teria que explicar antes sobre avaliação somente avaliação, ok? Tudo que for elaborado na pesquisa deve estar embasado teoricamente. Você não pode mostrar resultado de algo que não explicou em conceito e teorias. Então esse foi o ponto que eu falei, que se você coloca um item aqui, tem que estar no referencial teórico. E uma outra coisa também é o seguinte, trabalhos acadêmicos. Trabalho acadêmico não é uma pesquisa. Muita gente acha, é como se fosse um trabalho acadêmico. TCC é um trabalho acadêmico de final de curso. Não é. Mas pode ser usado como referencial teórico. Então, tudo que você produziu na faculdade até o TCC é de sua autoria e não é considerado plágio de si mesmo. Então, se você já fez um trabalho acadêmico sobre mudança de marcas, então, todo o conteúdo que você usou de autoria sua, você pode usar na sua monografia, se for o mesmo assunto, porque você não faz plágio de si mesmo. Então, esse é o referencial teórico. Está bem explicado aqui, no meu ponto de vista, porque a maioria das pessoas, dos alunos que eu venho percebendo, não entende essa parte. Então, referencial teórico. E agora vem a parte da pesquisa. Não é um trabalho qualquer. É uma pesquisa. Não busca resposta, busca novas ideias e questões. Muita gente acha que é um trabalho de curso e não é. Ele é uma pesquisa. Então, para que você encontre um assunto, você tem que levar em conta que você vai fazer uma pesquisa. E essa parte não busca resposta porque não importa a resposta que você encontrar, porque você não está procurando uma resposta, sim ou não. Você está buscando jogar aquela questão no ar e estudar aquela questão. Tese e ideia. Para você começar a chegar em um assunto, uma das primeiras coisas que você vai ter que fazer é fazer a tese e ideia. Será que? Então, fenômeno
a tese do possível motivo e existe necessidade da pesquisa, e o cientista publica ideia, não resultado. Ok? Por exemplo, será que os peixes estão morrendo no lago X porque tem esgoto a céu aberto? Então você levantou uma hipótese. Será que os peixes estão morrendo porque estão no céu aberto? Será que as pessoas acham que o ensino à distância é de segunda categoria porque não há acompanhamento do professor? Será que quando os candidatos de uma entrevista de emprego têm currículos equivalentes, o marketing pessoal servirá como base para decisão? Então você levantou hipótese, e se você achar que sim, que a resposta é sim, você não busca resultado, você busca fazer a pesquisa e ver o que dá. Quando você fizer essas perguntas, levanta sua tese, você fala, existe a necessidade de pesquisa para responder? Se a única forma de responder essa pergunta é fazer uma pesquisa, sim, você está no caminho certo, com o assunto certo. Ok? Parte da tese. Questionamento. Por que, o que e quando? Então você vai se perguntar, por que os peixes estão morrendo? O que está ocasionando dos peixes morrerem? E quando? Qual o momento que isso ocorre? Mesma coisa. Por que as pessoas acham que a educação à distância é um ensino de segunda categoria? Qual a razão para as pessoas pensarem isso do EAD? Onde ocorre mais esse preconceito? Outra forma, outro exemplo. Por que os profissionais têm dificuldade em avaliar pessoas com currículos semelhantes? O que pode fazer a diferença quando os currículos são semelhantes? Em quais circunstâncias usar o marketing pessoal para decidir entre um candidato e outro? Vou corrigir isso aqui. Em quais circunstâncias usar o marketing pessoal para decidir entre um candidato e outro? Ok? Quais as circunstâncias? Deixa eu acertar isso aqui. Não, em quais mesmo? Em quais circunstâncias o marketing pessoal pode decidir entre um candidato e outro? Em quais circunstâncias usar o marketing pessoal pode decidir entre um candidato e outro? Em quais circunstâncias usar o marketing pessoal pode decidir entre um candidato e outro? Ok? Então você vai fazer esses questionamentos com o seu assunto para ver se realmente vai dar em pesquisa. Então vamos lá. Então eu queria que ficasse bem clara essa parte de referencial teórico e pesquisa. Agora você tem que entender como funciona a estrutura básica do TCC. Funciona com a introdução, o referencial teórico, a sua pesquisa, conclusões e referências. Então vamos para a introdução. Na introdução você vai ter que fazer a justificativa do tema, a delimitação do tema, formulação do problema. Os objetivos vão ser classificados objetivo geral e objetivos específicos. Hipótese, metodologia, você vai ter que classificar, vai ter que mostrar as técnicas de coleta, fonte para a coleta de dados e como você vai tratar e analisar os dados, ok? Então, essa é a parte da introdução. Essa parte da introdução, muita parte dessa aqui você vai fazer no seu projeto. Essa parte praticamente você faz todo no seu projeto de TCC. O outro ponto é o referencial teórico, que é aqui de cima, que vai ser toda a teoria da sua pesquisa. Aqui já são a apresentação, a pesquisa em si, você mostrar o que você pesquisou, se você aplicou questionário, se você fez um estudo de caso, você vai apresentar os resultados nesse momento. Aqui você vai fazer a conclusão e as referências de tudo aí para cima, ok? É a estrutura básica. Ok, agora que você já entendeu como funciona o TCC, a divisão do TCC, vamos ver uma forma para ajudar você a encontrar assuntos para você mostrar. Então vamos lá. Necessidade ou problema. Tudo parte da necessidade ou um problema. Para solucionar, você vai fazer uma pesquisa. E depois o resultado é a solução ou nova ideia. Então, você precisa de ter uma necessidade ou problema para realizar uma pesquisa e resultar em uma nova ideia. Então, vamos supor, eu quero falar sobre isso e aquilo. Os alunos falam muito isso. Eu quero falar sobre isso, professor, eu quero falar sobre aquilo. Você não tem que querer falar sobre algo a menos que você encontre uma necessidade ou problema. Então, você não tem que querer falar sobre isso se você não tiver necessidade. Não é querer falar. Então, uma coisa, ela só
vale a pena esforço se você for resolver um problema. E uma pesquisa busca encontrar questões de estudo. E não porque eu quero falar sobre isso. Como lembrado lá em cima, não é um trabalho, simples trabalho, é uma pesquisa. Então vamos para os primeiros passos que você pode dar aí. Primeiro passo que você vai fazer é anotar em um papel coisas ou fenômenos que te aborrecem ou que as pessoas constantemente reclamam em relação ao seu tema ou curso. Então você, aqui ó, eu expandi, coisas do tipo, é assim que se faz isso, mas tem um detalhe, um problema. Então, quando você fala uma frase dessa forma sobre algum assunto, indica bem que ali tem um problema que você pode fazer uma pesquisa para resolver e vale a pena você incluir. Isso tudo em relação ao seu tema. É um possível tema e o detalhe pode ser explorado, ok? Levante hipóteses. Exemplo de fácil associação. Por exemplo, João bate na esposa apenas quando está embriagado. Então, qual é a suspeita? Maridos embriagados batem mais nas esposas. Projeção. O alcoolismo contribui para a violência domiciliar? Então, eis aí que você tem uma pergunta, né? Tem um tema a ser pesquisado. Para como você vai descobrir essa resposta? Observando, colhendo dados, considerando variáveis, considerando evidências e mostrando resultados. Ok? O alarme da casa do vizinho ativa somente de dia e quando chove. Suspeita. Também ele colocou um protetor de alumínio. Isso retém muito calor e interfere no sensor infravermelho. Projeção. Quais os fatores naturais podem influenciar o funcionamento de um equipamento que fazem uso do infravermelho? Em uma hipótese, sol e chuva. Então você tem aí uma questão que para resolver você precisa de explorar, de fazer uma pesquisa. Isso tudo para você entender, fazer a sua listinha de coisas, fenômenos, para você poder chegar a fazer uma pesquisa. Busque fazer uma pergunta que só pode ser respondida através de pesquisa. Caso já tenha uma pesquisa respondendo essa questão, você pode fazer outra, mas para melhorar essa anterior. Quer dizer, você vai fazer uma outra pesquisa para melhorar essa anterior. Outra pesquisa aqui, ó. Por exemplo, a data de nascimento das pessoas influencia no comportamento delas ao longo da vida? Por exemplo, signos. Para responder essa pergunta, você precisa pesquisar. Colocar vários grupos de pessoas com data de nascimento igual e aplicar testes para poder provar se tem ou não influência. Uma pergunta que precisa de uma pesquisa para responder, certo? Não tem outra forma. Então, vamos lá. Coisas do tipo 1. Você vai anotar no papel. 2. Investigar esse fenômeno ou resolver este problema será necessário. Então, se para resolver todo esse problema você vai precisar de desenvolver alguma coisa, colaborar, reproduzir, refutar alguma coisa, ampliar, detalhar, atualizar, expansão do trabalho passado de alguém, testar a validade de instrumentos, procedimentos e experiências, replicar elementos de projetos anteriores. Então, se estiver dentro dessa margem aqui, a possibilidade é muito grande de você ter um assunto muito bom para pesquisar. Ok? Agora, o último passo é verificar se esse estudo servirá como base para o indivíduo, grupo ou sociedade no qual esse problema se refere. É usada para estabelecer ou confirmar fatos, reafirmar os resultados de trabalhos anteriores, resolver problemas novos ou já existentes, apoiar teoremas e desenvolvimento de novas teorias. Então, se você acha que você tem que fazer um trabalho focado em um grupo de pessoas que estão voltadas para o seu tema. Se no final das contas você perceber que quando você obter o resultado da sua pesquisa não servir para essas pessoas, então você não tem ainda um bom assunto para poder tratar. Primeiros passos. Agora nós vamos falar eu vou falar sobre clichês que funcionam. Primeiro clichê é comprovar a eficácia de uma teoria. Como funciona? Pegar um estudo teórico e realizar um estudo de caso para verificar a eficácia dentro de um universo diferente de teste. Teoria versus prática. Então, toda vez que você faz um estudo que você coloca em prática uma teoria, mostra os resultados, esse é um clichê que funciona muito bem. Aplicar uma ferramenta
como solução para um processo individual em um estudo de caso. Exemplo: ferramentas do marketing e processo de mudança de marca. Aplicação das ferramentas do marketing no processo de mudança de marca, um estudo de caso. Então a pessoa pegou uma ferramenta do marketing e aplicou para fazer o teste. E mostrou os resultados. Então isso também funciona. Outro exemplo: estratégia de marketing, força da marca. E aqui a pessoa usou a estratégia de marketing fazendo uso da força da marca e um estudo de caso. Também testou uma ferramenta do marketing. Outro clichê é uma teoria versus outra. Então, qual das teorias seria a melhor opção em um determinado caso? Teoria 1 versus teoria 2. Exemplo: qual a melhor forma de medir um software? APF, que é análise por ponto de função, ou métrica de software? Então você tem duas formas de medir, então você tem que pensar no seu público-alvo. Quando o seu público-alvo for pensar em medir um software, ele vai pensar: mas qual dessas formas de medição é a melhor? Então a sua pesquisa vai servir muito para a decisão dele, ok? Analisar soluções para saber qual é a melhor. Então você analisa ferramentas distintas, levantando pontos fracos e fortes de cada uma. Por exemplo, qual é a melhor máquina virtual para o Windows? Ok? E qual a melhor interface de desenvolvimento para Java? Então você vai testar as duas, fazer uma pesquisa testando as duas, mostra o resultado da pesquisa. São clichês que são funcionais e que ajudam, que funcionam. Se você está em dúvida, pode usar alguns desses clichês funcionais. Ok? Então, eu espero que esse vídeo e esse método te ajude a encontrar o caminho e encontrar um assunto para você falar no seu TCC. E espero que te ajude muito aí. Eu quero que você se pergunte: esse vídeo foi produtivo para você? Te ajudou? Se ajudou, fala aí para mim embaixo qual é o seu assunto. Qual assunto você está pensando em escolher? Faz um comentário embaixo falando qual é o seu assunto, que eu vou falar minha opinião para ver se é um assunto bom ou não, ok? Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, favorita o vídeo e também lembre-se de se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Então espero que você goste de mais um vídeo que eu fiz com o maior carinho para vocês e para todo o pessoal que está assinando minha lista VIP, que está no link da descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Abraço!